Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Quero ler um texto com você, está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que é um texto que, se você não prestar atenção, passa batido e você não entende nada. Acha que entendeu, mas não entendeu. Mas lê comigo aí, fala assim: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Presta atenção, está dizendo que tudo tem tempo determinado. Fala comigo, tempo determinado. Tempo do propósito. Aqui são dois tempos diferentes que o versículo ensina. Se você olhar, não está falando de um tempo, está falando de dois tempos. Fala comigo, dois tempos. Deixa eu falar um pouco sobre o tempo determinado. Tudo que Deus criou tem um tempo determinado para nascer, crescer, viver e morrer, para começar e acabar. O homem, segundo a Bíblia, houve tempos que o homem podia viver séculos. O homem que mais viveu foi Matusalém, com 969 anos, parente de Noé. O nome Matusalém quer dizer, quando ele morrer, o juízo virá. Por que será, Toninho, que o homem que mais viveu tem um nome desse? Demorou 969 anos, ele morreu, Noé entrou na arca com 600 e poucos anos. Ou seja, Matusalém morre, o juízo vem, mas quem estava na arca está seguro. Irmãos, lá na arca tinha vários animais, e onde tem animal vai ter urina e vai ter estrume. E onde tem urina e estrume de animal, ainda mais na madeira da arca, a urina vai impregnar. O cheiro, você não consegue tirar. Mas olha só, por mais que a arca tenha um mau cheiro e alguns problemas e dificuldade, a arca é o lugar de salvação da sua família. Fala com o seu irmão, bem-vindo à arca. E se alguém achasse que estava ruim dentro da arca e tentasse ir para fora da arca, ia ver que fora da arca estava pior. Porque eram milhares de cadáveres boiando, apodrecendo, animais, e lá fora o cheiro era muito pior. Então, não reclama se tem algum mau cheiro, algum problema, dificuldade dentro da arca. Apenas seja grato a Deus, porque é o lugar escolhido por Ele para salvar a sua família. A igreja é a arca. Por que será que Matusalém viveu tanto? E o nome dele era esse. É porque ele representa a misericórdia de Deus. Deus, antes de trazer juízo, Ele dá tempo, porque Ele espera que as pessoas mudem. A misericórdia dele se renova a cada manhã, e essa é a causa, diz a Bíblia, de nós não sermos consumidos. Ou seja, meu irmão, você está aqui essa noite, está andando errado, Deus está dando um tempo. Conserta isso. Conserta, porque Deus te ama e você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Ele tem um propósito grandioso para a sua vida. Mas o tempo determinado, olha só, o cachorro vive tantos anos, 15, 17, 12. O homem agora tem uma média de vida aí de 75 anos, mas alguns chegam a 120. Ou seja, um tempo determinado que Deus criou. Para cada árvore ter o tempo do seu fruto, da frutificação. Se você plantar um milho, em 3 meses você vai ter milho para colher. Mas se você plantar um pé de jabuticaba, vai uns 8 anos aí. Por aí para você começar a tirar uma jabuticaba de lá. Tempo determinado, tempo que Deus colocou para cada coisa, ter vida, frutificar. É por isso que você não precisa ficar se comparando com os outros. Fala, poxa, eu tenho 35 anos. Fulano tem 25 e já produz mais do que eu. Cada um no seu tempo, cada um floresce, cada um passa por uma experiência diferente, cada um vem de uma história diferente. Então pare de se comparar e foque no seu crescimento e agradeça a Deus e peça a Ele direção, sabedoria, porque você não ficará sem frutificar. Como é que é o tempo natural? Fala comigo, cronos. Cronológico. É o tempo, é o dia de 24 horas, né?
que tem tantos minutos e tantos segundos, uma semana que tem 7 dias. Então, o tempo é algo onde nada de sobrenatural acontece. O tempo é igual para todo mundo. Pode reparar, quem reclama que não tem tempo não produz. Quem produz muito tem tempo. Quem produz tem tempo. E alguns dizem que não tem tempo. Então, eu quero dizer o seguinte, quer dizer que o que você conseguiu, o que eu consegui, é porque nós temos mais tempo que eles não. O tempo é igual para todo mundo. Alguns aproveitam e produzem, outros não. Fala comigo assim, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Eclesiastes 3 mostra que tem tempo para tudo, nascer, morrer, chorar, sorrir, abraçar, ficar um pouquinho sem abraçar, deixa para lá. É ou não é? É isso aí. O tempo tem altos e subidas mas o Deus que está com você no monte é o mesmo que está com você lá embaixo no vale da sombra da morte. É o mesmo Deus. Alguém lembra aí que rodou muito tempo na internet, uma moça que tentou se matar, ela tentou o suicídio, foi levada ao hospital. Ela estava lá na cama se recuperando, entrou um médico e falou com ela assim: oi, tudo bem com você? O que aconteceu? Eu tentei suicidar. Não faça isso, você está nova, tanta coisa pela frente. Confie em Deus, tenha paciência, confie em Deus, Deus vai mudar a sua história. Começou a pregar para ela, falou assim: olha aqui no monitor, já viu no monitor, dentro de uma UTI, de CTI, quando você vê um monitor assim, ó, o batimento cardíaco fica assim, ó. Já viu isso? Pelo menos, se não foi pessoalmente, num filme você já viu isso. Ele olhou para ela e falou assim: está vendo o monitor aqui? Se ele ficar retinho é porque você parou de respirar, seu coração parou de bater, você está morto. Mas quando você está vivo, tem altos e baixos, assim é a vida. Ei, estou dizendo para você aqui, você lá atrás. Dê graças a Deus pelos altos e baixos, significa que você está vivo. E aí o médico sai do consultório, entra a enfermeira e ela meio emocionada, chorando, falou: escuta, qual que é o nome daquele médico que entrou aqui? Que médico? É um que é assim, tal, cabelo tal, roupa tal, aparência tal. Ô filha, você não deve estar bem, né? Porque eu estou aqui na porta do seu quarto há horas e ninguém passou por essa porta. Ela fez até uma tatuagem do batimento cardíaco assim no braço. Eu lembro bem desse vídeo. Olha, no tempo você está no tempo cronológico, no Cronos. Acorda, uns tomam café, outros não. Vai para o trabalho, almoça, convive com as pessoas, volta para casa, janta, vai dormir. E o tempo, esse tempo cronológico na vida de muitas pessoas é um tempo que escraviza. Você sabia que o prisioneiro vai para a cadeia para pagar tempo pelo crime que ele cometeu? Sim ou não? Só que muitas pessoas aqui, eu creio que a maioria nunca foram presas, nunca foram para a cadeia. Mas podem ser hoje prisioneiros do tempo. O que é ser prisioneiro do tempo? É ter uma vida condicionada ao tempo Cronos e não ao Kairos. Pastor, o que é isso? Me explica. Cronológico é o tempo igual para todo mundo, mas o Kairos é só para quem Deus, específico para algo grande acontecer, algo das mãos de Deus acontecer, algo que está na agenda dele anotado e o dia certo e hora para acontecer. Amém. No tempo cronológico nada acontece de sobrenatural. Às vezes alguma coisa emocionante acontece e tal, passa. As pessoas presas ao Cronos, ao cronológico, vivem em busca da felicidade. Só que ela é fugaz, passageira e a felicidade em si é irreal. Mas a alegria é duradoura. Mas de onde vem a alegria? É um fruto do Espírito Santo. Enquanto muitos buscam a felicidade, a verdadeira alegria só vem para aquele que conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olha só, o tempo não é mau em si, ele é bom se você souber usá-lo. Vou dar quatro exemplos. Primeiro, existe um tempo que Deus nos prepara para o propósito. Fala comigo, tempo que Deus nos prepara para o propósito. Fala assim comigo, tempo de aprendizagem. O que o prisioneiro faz na cadeia? Deveria ser assim, né? Ele deveria estar lá aprendendo que ele não deve mais matar, roubar, estuprar. Ressocialização, mas infelizmente ele sai pior. Não é isso? Então, o tempo de aprendizagem é quando você reconhece erros, você luta para não cometer os mesmos erros, você aprende a conviver com pessoas, você aprende coisas preciosas, e principalmente, ei, você que não gosta de ouvir os mais velhos e bater papo com eles, você está perdendo um diamante. Você está perdendo um diamante, pedra preciosa, que é ouvir as pessoas que têm experiência de vida. Pastor, como é que eu vou ouvir uma pessoa que tem 60, 70 anos que não realizou nada? Ouça ela, porque se ela te contar a razão dela não ter realizado nada, você vai ganhar. O tempo é um meio para processar o propósito de Deus. Fala assim comigo, nenhum tempo é perdido quando temos um propósito. Pastor, me fala sobre propósito. Tá bom, vou falar 3 exemplos. O primeiro propósito que você deve ter na vida, colocar Deus acima de todas as coisas. É por isso que Deus, lá no Êxodo, quando deu os 10 mandamentos, que viu que o seu povo tinha caído na idolatria, falou para eles, vocês não farão para si imagens nenhuma, não se curvarão a elas, não adorarão a elas. Já passou pela sua cabeça que muitas vezes você possa ter se curvado diante de uma imagem que o homem produziu com as mãos? Pastor, mas são pessoas especiais, pessoas que marcaram a humanidade. Muito bom, eu até aconselho a você que estude a história dos santos, dos mártires, das pessoas cuja religião transformou em imagem. Estuda a história delas que é bom, você vai ver muitos exemplos bons. Você quer ver um? Santa Joana d'Arc, né? Chamada de Santa Joana d'Arc, uma moça de 16 anos que foi para a guerra e defendia a sua fé. É melhor do que ver algumas influências de 16 anos que levam você para um caminho, ou 19 ou 20 anos. Estuda a história deles, mas não adore-os. E não achem que eles são intermediadores entre você e Deus, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Só existe um. É a mesma coisa de você ir numa empresa procurar emprego, ao invés de conversar com o patrão, vai conversar com os empregados. Jesus, quando disse tetelestai, está consumado, ele disse, agora todo mundo tem acesso ao patrão. Todo mundo tem acesso ao Pai, não é só o sumo sacerdote. Quem crê em mim, foi lavado pelo meu sangue, tem livre acesso pelo novo caminho. Primeiro propósito, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo é mentiroso. E um terceiro propósito, aí você vai descobrir na sua caminhada como vai exercer ele. Fazer diferença na sua geração. Se você conseguir pelo menos fazer diferença na vida de uma pessoa, salvar essa pessoa do inferno, ou de uma vida que é o inferno, você já está dentro de um grande propósito. Quem está comigo aí? Mas pastor, qual seria o principal propósito? Bom, quando eu amo a Deus, eu sirvo Ele. Apesar de que Ele é o meu papai, eu tenho a característica do Filho, Jesus, que gostava e veio para servir, então eu sirvo. O principal propósito é servir, porque se eu amo o próximo, eu não vou pensar só em mim mesmo, eu vou servir o próximo. Quem está comigo ainda aí? E se eu quero fazer diferença na minha geração, eu vou ter que me doar e servir.
Porque os rios não bebem a própria água. A árvore não come o próprio fruto. O sol não brilha para si mesmo, nem mesmo a lua. A lua nem tem luz, ela reflete a luz do sol. As flores não espalham sua fragrância para si mesmas, mas para nós. Isso resume o seguinte: viver para os outros é uma regra da natureza colocada por Deus. O sol não vive para si mesmo, o rio não vive para si mesmo, as plantas frutíferas, as flores não vivem para si mesmos. Até os animais Deus autorizou que nós pudéssemos comer. Muitos deles nascem para nos servir e ser alimento para nós. Então, comece a servir. Porque se você viver para si mesmo, será infeliz. Amém? A vida é muito boa quando a gente está feliz, mas fazer os outros felizes é muito gratificante. Sabe, irmãos, por exemplo, sobre mim. Quando eu comecei no ministério, eu queria realizar tudo, eu queria ter todos os dons, eu queria ficar pedindo para Deus, eu quero, Senhor, o dom, esse dom, aquele dom, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e nada acontecia. Só depois que eu fui entender que nada acontece da noite para o dia, e Deus tem propósito em todas as coisas. Tem um tempo determinado, fala comigo, tempo determinado. Tempo do propósito. Quando nós começamos lá na Diamante, o pastor Léo veio com a missão de batizar muitas pessoas num dia. E ele pegou e falou: pastor, quantas pessoas você acha que vai conseguir batizar? Bom, você tem aqui umas 50, 60 pessoas, eu consigo batizar 21, 22. E ele batizou 21 mesmo. Hoje de manhã tinha 2 dessas pessoas aqui, daquele batismo do pastor Léo. Tem mais alguém que é desse batismo aqui? Além? De Olinda Antônio lá, ó. Então, de 21 eu estou somando 4. Onde estão as outras? Eu falei: por que você não vai batizar mais gente? Ele falou assim: porque você não tem gente para cuidar deles. Não tínhamos líderes, não tinham funções específicas, não tinham pessoas ainda para cuidar. Ou seja, escreve aí na sua agenda: Deus vai operar milagres tão incríveis nessa igreja. Coisas jamais vistas. Mas por que Ele não faz da noite para o dia? Porque imagine só, a igreja que não tinha líder, não tinha nada ainda, uma igreja crua, com milagres estrondosos. A gente não ia saber o que fazer com tanta gente, e a gente ia enfiar os pés pelas mãos. E a igreja tem experimentado milagres grandes, muitos testemunhos, e Deus está nessa temporada. Mas Ele está trazendo outras novas. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: que o tempo determinado é o tempo comum, mas o tempo do propósito é uma temporada sobrenatural sobre a nossa vida. Fala assim comigo: propósito é um. Temporadas são muitas. Daqui a pouco você vai me entender. Propósito é a intenção original para que uma coisa foi criada. Qual o propósito da cadeira? Dormir nela? Então fala para o irmão: por que você dorme então, irmão? O propósito da cadeira é só sentar, irmão. Qual o propósito desse microfone? Expandir a minha voz para que aqui e lá atrás você possa ouvir através das caixas de som que foram criadas com o propósito de mandar o som. Se tem alguém aqui que ainda não descobriu o propósito, vai descobrir. Não venha me dizer que você não tem propósito na vida, porque Deus não cria nada sem propósito. Se você foi criado por Deus, então Ele tem um propósito poderoso para a sua vida. Não chama Deus de mentiroso. Ele te criou e você tem propósito. Aleluia. Alguém aqui quer viver uma temporada sobrenatural? O nosso Deus é naturalmente sobrenatural. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Quem não busca um propósito, quem não vive um propósito, não está autorizado a viver uma temporada sobrenatural. Pastor, como começa isso? Toda temporada sobrenatural começa com uma conexão. Não é a conexão da internet, nem do Wi-Fi. É uma conexão com outra pessoa. Eu fui conectado com alguém que mudou meu ministério. Aí,
quando eu comecei a pastorear essa igreja, a pastora Lili e tantas outras pessoas, o Júnior que está desde o começo aqui com a Najara e muitos outros, que chegaram depois. O que aconteceu, irmãos? Por que a igreja cresce? Vocês se conectaram a mim e a nós, e nós nos conectamos a você. Você viu que a sua vida começou a mudar, uma temporada diferente na sua vida, sobrenatural, coisas que você não sentia, começou a sentir, a viver, a alcançar, porque você está conectado com pessoas que têm uma temporada sobrenatural. Não adianta eu buscar o propósito aqui na igreja, se dentro da igreja eu estou fora do propósito. Por exemplo, essa igreja que tem uma unção da amizade. Se uma pessoa sentar do seu lado e começar a falar mal de outra pessoa aqui dentro, de um irmão, de um pastor, de um líder, na hora fale, você está fora do propósito. Saia dessa mesa e procure outra mesa para sentar. Ou tira essa pessoa da sua mesa. A unção da amizade aqui é tão forte que quem faz isso não está no propósito. A pessoa acaba sendo isolada e ainda vai embora falando mal. Porque se ela já falava mal aqui dentro, quando ela sair vai falar mais ainda. Então, se existe alguém aqui nesse propósito de falar mal de alguém aqui dentro da igreja, faça uma revisão na sua fé, se converta antes que seja tarde. O propósito garante a temporada sobrenatural. Quando você se alinha com o propósito, você está se preparando para a temporada sobrenatural. Sabe? Será que alguém aqui enquadra na pergunta que eu vou fazer? Até quando você vai viver sem propósito e uma vida sem significado? Você veio aqui nessa noite porque o Senhor te ama tanto, que Ele não quer que você viva como as pessoas presas no Cronos. Ele quer te trazer para o Kairos. Não é o Kairos das meninas que dançam, não. Ele quer te trazer, viu, moça? Pode vir para o Kairos também, para o King's Message, por aí vai, todo mundo. Eu estou falando do Kairos, o tempo de Deus. Deus quer te trazer para um novo tempo, novidade de vida, um tempo. E sabe, o tempo do propósito é quando algo sobrenatural começa a acontecer. Deus te conecta a uma pessoa, a pessoas, começa a mudar a sua vida. Mas como eu vou saber, pastor, que eu entrei numa temporada sobrenatural? É fácil. A temporada sobrenatural é acompanhada de um mover de Deus, de curas, de sinais, de maravilhas, de milagres, de situações que você não conseguir resolver. A unção de Deus vem. Eu falo sempre, irmãos, vou usar de novo um exemplo muito simples. Rapaz foi no acampamento perguntando o que é unção, o que é unção, eu não sei o que é unção. Chamou alguém, escuta, me conta o que é unção. Eu sou novo convertido, não sei de nada. Vem cá, olha aquela vaca ali comendo capim, tá vendo? Aquilo ali não tem nada a ver com unção. Ó, escutou? É um canário lá naquele galho cantando, tá vendo ele? Tô vendo. Aquele canário ali também tem nada a ver com unção. Está dentro do propósito dele, a vaca estava no propósito dela, mas não tem nada a ver com unção. Unção é quando você vê aquela vaca do galho, cantando igual o canário, aí é unção, porque a unção é algo que vem de Deus para a sua vida, para você chegar em lugares que não chegaria sozinho, realizar o que não realizaria sozinho, passar por situações das mais difíceis que você sozinho pensaria na própria morte, mas agora você passa com a unção de Deus sobre a sua vida. Fala comigo. Temporada sobrenatural é um tempo de favor divino. Eu creio que nós estamos vivendo já há 5 anos e meio uma temporada de céus abertos sobre a nossa vida aqui nessa igreja. Inclusive esse mês é mês de céus abertos, hein? De 21 a 23 de março. Sabe, as temporadas são sinalizadas por sinais. Eu me lembro bem,
que no final de 2020, depois da pandemia, eu falei assim, eu quero dizer algo para vocês aqui. E é uma promessa minha para vocês, eu quero que vocês me olhem nos meus olhos. Final de 2020 para 21. Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem. Eu sou pastor, você crê e eu creio. Se eu tiver que ficar falando de um Jesus aqui, histórico, mas que não opera sinais e milagres nessa igreja, eu vou arrumar minha mala, arrumar outro para ficar no meu lugar e vou caçar outra coisa da minha vida. Porque eu não admito ter um ministério onde os sinais não me seguem, porque os sinais não me seguindo, eu não posso provar para você que Jesus está vivo. E está provado que Ele não está comigo se os sinais não acontecem. Todo mundo ficou meio assustado no dia, mas eu falei assim, a partir de 2021, e foi o ano do meu testemunho, eu lembro, o ano do meu testemunho. Estávamos vivendo um ano difícil de pandemia, mas irmãos, Deus é muito bom. Antes de virar o ano, muito antes, uma semana depois disso, começaram a ter milagres maravilhosos. Você sabia que já tem 3 casos de pessoas com coma irreversível, dado como praticamente mortos, que voltaram a viver e estão hoje bem? Deus é muito bom. Quando a temporada sobrenatural chega, as portas se abrem. Algumas também se fecham. Porque quando Deus fecha uma porta, é porque você não deveria entrar por ela. Mas se não tiver porta, e Ele precisar, Ele põe uma porta e abre para você também. Muitas pessoas que estão aqui vão entrar numa temporada de bênçãos financeiras. Mas vai depender da sua obediência e fidelidade com Deus. Cumprindo um princípio para atingir um propósito, que uma bênção venha. Sabe, irmãos, será que nós temos na Bíblia exemplos de temporada sobrenatural? Você percebe quando a temporada começa, mas não sabe quando ela vai acabar. Pastor, a temporada acaba quando? Primeiro, quando Deus quer colocar o fim nela e começar outra. Em segundo lugar, quando você não respeita Deus, sua vontade, a temporada pode acabar de uma hora para outra. Assim foram muitos abençoados, produzindo, não respeitaram a temporada, não respeitaram a palavra de Deus, nem a vontade de Deus, e a sua temporada acabou antes da hora. Ei, quando uma temporada acaba, vai começar outra mais forte, outra maior. Deus não faz uma temporada para você diminuir, é só para você evoluir. Mas eu tenho um aviso para te dar. Quando uma nova temporada vai chegar, nós passamos por provações. Pastor, mas por que Deus permite isso? Passar por uma provação porque Deus não quer você fraco para a próxima temporada, porque a próxima vai ser mais forte e maior do que essa que você está vivendo. Então, algumas pessoas estão aqui, estão passando por provações, por lutas. Eu vejo algo bom nisso. Está vindo uma nova temporada aí para a sua vida. Não desista agora. Não desista. Continue, porque essa temporada está só acabando para outra maior acontecer. Eliseu, homem de Deus, mas antes dele ser um homem de Deus, com milagres, ele andava com Elias. Elias estava na temporada sobrenatural violenta, irmãos. Elias mandou parar de chover mais de 3 anos, parou. Mandou a chuva voltou. Orou, veio fogo do céu. Elias realizava proezas. E Eliseu foi ousado e falou assim: Elias, eu quero unção dobrada da que você carrega. Ele nem tinha o currículo de Elias, mas ele teve a ousadia de pedir: eu quero uma unção dobrada. E Elias ali, Eliseu na cola dele. Elias vivia uma temporada sobrenatural, Eliseu não. O professor, o mestre, o profeta estava na temporada, Eliseu estava só na cola, conectado. E aí ele disse assim: se você, Eliseu, me ver quando eu for levado, que Deus disse para me levar, eu não vou morrer. Se você me ver quando eu for levado, você recebe a unção. Olha o que aconteceu, eles estavam andando juntos.
um carro de fogo passou. Quem aqui sabe essa história? Elias subiu no carro de fogo, não foi? Não. O carro de fogo foi apenas uma distração. Ele subiu no redemoinho. Antes da resposta, antes da nova temporada, pode ser que algumas distrações venham sobre a sua vida, tentando tirar o seu foco, os seus olhos da temporada que Deus tem para você. Qual era o foco dele? Ter unção dobrada. Se ele ficar só olhando para o carro de fogo, ai que lindo, que sobrenatural, Elias ia ser levado que ele nem ia ver. Mas ele ficou de olho em Elias. Elias jogou a capa, ele pegou a capa, bateu a capa no Jordão, ele se abriu. Ali começou uma temporada sobrenatural na vida de Eliseu. Conectado. Eu estou falando de uma conexão verdadeira. Não é só ficar falando para os outros, eu sou assim. Não, é conexão verdadeira. Moisés era príncipe, irmão. E ele descobriu que ele era hebreu. E ele viu um hebreu apanhando lá do soldado. Presta atenção nisso. E ele ficou revoltado e foi lá e matou o soldado. Irmão, ele matou e enterrou o soldado. Como é que descobriu que matou o soldado? Musiquinha. Ei, só estava lá Moisés, o soldado e o cara que apanhou, a pessoa que apanhou. Como é que descobriram que Moisés matou o soldado? A pessoa que ele ajudou dedou ele. A pessoa que ele ajudou e defendeu contou: Moisés matou lá. Ele fugiu. Naquele dia que ele matou o homem, ele estava carregado, imbuído de um propósito dentro dele. Mas ali não tinha um propósito de Deus. Deus não estava com ele, apesar de ele achar que estava certo. Quando depois de 40 anos ele cuidando de ovelhas, descobriu que ele não era nada, não era ninguém, estava preso no tempo cronológico, cuidando de ovelhas, 40 anos sem nada sobrenatural acontecer, ele vê a sarça ardente. E a voz diz para ele: tira a sua sandália, porque você está pisando num solo que é santo. É como se Deus dissesse: Moisés, durante 80 anos ele já tinha. Você foi para onde quis, andou do jeito que queria, mas estava no Cronos. Agora você me conheceu, pisou onde eu estou. Agora você vai começar a pisar no sobrenatural. Vai começar a pisar no Cronos, no Kairos, num novo tempo de resposta. Vou te mandar para o Egito para libertar o povo. Eu vou abrir mar vermelho. Vai ter milagre acontecendo. Uma temporada sobrenatural começa agora. Senhor, eu não sei falar, não consigo. Eu estou te mandando. O grande eu sou, que é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo eternamente. Irmãos, e aí Moisés segue a trajetória e Deus fala assim: pode parar aqui, Moisés. Você não vai entrar na terra santa. Você não vai entrar na terra prometida. E quem entra lá? Josué. Josué, a vida toda conectado com Moisés. Ei, eu estou falando de conexões aqui, presta atenção nas suas conexões. E aí Deus olha para Josué e fala: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo também. Não esmoreça, seja forte, seja corajoso. Não te mandei eu? Ei, Josué, se eu mandei, eu estou indo contigo. Se eu mandei, eu abro porta. Se eu mandei, eu tenho proteção para você. Se eu mandei, eu tenho provisão para você. Se eu mandei, eu tenho promoção para você. Quando eu estou dentro da temporada sobrenatural, eu tenho proteção, provisão, promoção de Deus para a minha vida. Irmãos, Josué, numa temporada forte, Deus falou assim: vocês vão dar a volta na muralha em 7 dias. E falou tudo que ele tinha que fazer. No 7º dia, as muralhas vêm ao chão. Eles não usaram instrumentos, não usaram nenhuma ferramenta, apenas obedeceram. Quando você está dentro da temporada, você está ouvindo a voz do Espírito, ao invés de ouvir voz de pessoas por aí que não deve ouvir. Quando você está ouvindo a voz do Espírito, você não vai precisar de revólver, metralhadora, enxada. O que Ele quer fazer é só você obedecer, que Ele realiza. Ele faz a muralha cair. Ele faz a muralha cair. Mas olha só, irmãos, que coisa violenta.
Está lá em Josué 10, versículo 12 ao 14. Olha isso aqui. Então Josué falou ao Senhor: no dia que o Senhor entregou os amorreus, que eram inimigos deles, nas mãos dos filhos de Israel, e disse ele disse na presença de todos: sol fica em Gibeão, lua fica no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Ou seja, quase 24 horas, irmãos, o sol ficou lá. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ei, ele atendeu a voz de um homem, não foi? Deus atendeu a voz de um homem? Sim ou não, igreja? Mas um homem que estava numa temporada sobrenatural. Você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Está escrito aqui no grego, vou traduzir. O sol ficou parado, a lua parou. Para o sol e a lua parar, não é apenas o sol e a lua que pararam. Deus parou o universo, porque tudo é interdependente. Galáxias, os planetas. Ele parou o sol e a lua, então ele parou foi o universo. Naquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha. Ei, naquilo que você pode realizar, Deus não faz nada. Mas naquilo que você não pode, se você estiver numa temporada sobrenatural, Deus vai mover céus e terra a seu favor. Irmão, você não veio aqui à toa hoje. Você não veio apenas cumprir um compromisso de um domingo. Deus está esperando você, a mim, a todos nós, para ter uma experiência sobrenatural real com Ele. Mas como é que eu consigo isso, Senhor, pastor? Ele mesmo disse o caminho: buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscar de todo o coração. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Deus é educado, não invade a sua vida. Inclusive, Ele está à porta e bate. Se você abrir, uma temporada sobrenatural sobre o seu lar, sobre a sua casa vai começar. Davi era pastor de ovelhas, irmãos, mas ele estava usando o tempo, um tempo de treinamento, treinando, pegando lá funda, jogando pedra, mirando. Matou um gigante com o tempo do treinamento. Davi ficou fugindo do rei Saul. Inclusive, irmãos, rei Saul teve uma temporada sobrenatural. Deus tira o Espírito Santo dele, coloca sobre Davi. E Saul agora é um homem atormentado por demônios, diz a Bíblia. Precisava de ouvir louvores, às vezes, para o demônio ter que ir embora. Um homem irado, perseguindo Davi. Ele ficou sabendo que Davi se encontrou com vários sacerdotes, foi alimentado por eles. Saul mandou matar todos os sacerdotes. É sempre assim. Deixa eu dizer algo para você, para te marcar. Busque unção, mas saiba que a unção ofende. Busque unção em temporada sobrenatural, mas saiba que será invejado, perseguido, mal falado, mas não porque você é um derrotado, é porque você vai estar realizando, crescendo. Amém? E Jesus, irmãos? Jesus entra nessa? É claro. Durante 30 anos Jesus viveu com seus pais. Ei, escuta aí, igreja. 30 anos vivendo com seus pais, sendo preparado, mas estava fora da temporada sobrenatural. Nem sempre Jesus, o Filho de Deus, esteve na temporada sobrenatural. Jesus até os 30 anos estava lá se submetendo aos pais. Escuta aqui. Tem gente aqui com grande potencial. Tem gente aqui que Deus quer fazer uma obra de deixar o queixo dos outros caídos. Mas você primeiro precisa se submeter às autoridades sobre a sua vida. Seu pai, sua mãe, independente de quem eles são, de como eles te trataram, respeitá-los. E Jesus foi assim até o dia em que ele desceu as águas do batismo
Saiu da água, os céus se abriram, a unção dobrada do Espírito veio sobre ele. A voz de Deus disse: esse é o meu filho amado. E ele, antes de começar a temporada sobrenatural, o que aconteceu com ele? Foi tentado no deserto. Só, irmãos, que ele teve uma temporada que durou 3 anos. Quantos anos? Quantos anos? Mas ele teve uma temporada de 3 anos que mudou a história da humanidade. E o mundo, a história da humanidade se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Ei, quem é você antes de Cristo? Pergunta para o seu irmão, quem é você agora depois que Cristo entrou na sua vida? É uma temporada sobrenatural. Uma pessoa antes de Cristo e outra depois que Cristo entrou na sua vida. Aleluia! Aleluia! É por isso que algumas pessoas às vezes começam a ter inveja, porque não tem compreensão das coisas. Como é que pode? Eu sou mais inteligente que fulano, tenho mais dinheiro que fulano, tenho mais estudo que fulano, viajei muito mais que fulano e fulano está melhor do que eu. É que você não entendeu que você talvez tenha conhecimento, dinheiro, muita experiência, mas aquela pessoa está numa temporada sobrenatural. Ei, sabe quem é essa pessoa que está nessa temporada? Eu estou vendo ela daqui, ó. Dá para ver lá atrás, estou vendo você também. Estou vendo todos aqui. Até as crianças dessa igreja já estão na temporada sobrenatural. E pode crer nisso. E sabe o que é mais forte? Jesus disse assim: eu não tenho problema com o seu sucesso. Eu não tenho inveja e nem problema com o seu sucesso. Porque as obras que eu faço, se vocês estiverem na temporada, se vocês estiverem comigo, vocês farão iguais e maiores do que as minhas. A minha temporada acaba agora. Eu estou indo para o Pai. Fiquem em Jerusalém. Não sai agora não. A temporada para vocês ainda não começou. Espera vir poder do céu. Porque vocês serão revestidos e serão minhas testemunhas. Aleluia! Onde estão as testemunhas dele? Que podem dizer que ele é maravilhoso, que ele é o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, que ele te curou, que ele mudou sua história, que ele mudou sua família, que ele mudou a sua vida, que ele está cuidando de você, que é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo eternamente e sempre será Deus. Aleluia! Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Eu quero orar para você que está numa temporada sobrenatural. E quero orar por você que crê nessa palavra e quer entrar hoje numa temporada. Você que está passando para uma temporada nova. O desejo de Deus é que ninguém saia daqui sem propósito. Ninguém sai daqui sem entrar nessa temporada. Pai, eu oro agora, Senhor, por este povo. Eu oro, Senhor, pela tua noiva, a igreja. Pai, maravilhoso é te servir. Ter o Senhor como nosso Deus, nosso Pai, nosso conselheiro. Eu peço ao Espírito Santo que vá ao coração de cada um aqui hoje. E coloque no seu coração um desejo de viver a temporada sobrenatural. E ter uma vida com Deus diferenciada como nunca teve. Intimidade com o Pai, conversar com o Pai, viver e ouvir e andar com o Espírito Santo. Creia que a temporada de sobrenatural sobre a sua vida é real. Aqueles que não tinham hoje começam a ter. Aqueles que têm começam a viver de forma intensa. Aqueles que vão passar para uma nova temporada, Pai, fortalece, para que eles não esmoreçam na hora da provação, na hora da prova, na hora do teste.
para que eles sejam bem-sucedidos. E nós agradecemos, Pai, por essa revelação, por essa palavra, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e em cima da terra, mas nós estamos vivendo o tempo do propósito, a temporada sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, dos nossos filhos, na nossa casa. A nossa história nunca mais será a mesma, a nossa vida nunca mais será a mesma, e nós não sairemos aqui da mesma forma que entramos, mas vamos sair cheios de fé, de esperança, que o Senhor tem cuidado de nós. Só quem crê, diga amém e aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.